Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Todos encontraram? Amém? Que diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Versículo 6: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. O Senhor é bom. Eu fiz o devocional hoje, estava falando com Deus, como todas as manhãs, né? E o Senhor falou comigo a respeito desse versículo. Eu comecei a meditar nesse versículo. Inclusive, foi um dos versos que eu citei ontem aqui na mensagem de ontem. Para quem veio ao culto jovem já pôde perceber. E o Senhor não falou nada diferente do que falou ontem comigo. Ele continuou falando as mesmas coisas. Eu continuei refletindo porque é um assunto sério, é um assunto que devemos dar tal importância, é um assunto que rege a nossa vida. Precisamos priorizar o modo na qual andamos, precisamos priorizar o modo na qual falamos, na qual nos comportamos, porque a minha vida depende disso, a minha vida espiritual, vidas de pessoas dependem disso, de pessoas à sua volta. O modo como você vive e leva o reino de Deus a sério vai afetar as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas, infelizmente, elas não leem a Bíblia. O mundo não vai parar para ler a Bíblia, mas ele vai parar para observar a sua vida. E tomara que a sua e a minha vida seja uma pregação fiel das Escrituras. Porque se for uma pregação fiel das Escrituras, você ganhará essa pessoa para Cristo. E esse livro, essa carta aqui aos Colossenses, e esse verso que nós lemos, nos manda uma ordem, nos dá uma ordem: façam morrer toda natureza terrena que habita em vocês. Mas por que natureza terrena? Porque, como muitos já sabem, o pecado, infelizmente, oprime esse mundo. Porque foi dada a legalidade lá atrás, através de Adão e de Eva. Deus deu uma ordem: não coma do fruto dessa árvore. Adão e Eva não obedeceram ao Senhor, foram enganados pela serpente. Comeram. Naquele momento, os olhos deles foram abertos e partiram a conhecer o bem e o mal. A partir daquele momento, eles já sabiam no seu coração tudo que era bom e tudo que era mal. Mas mesmo assim, você pode perceber ao longo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que a humanidade sempre escolhia o mal. O Senhor vinha, advertia, aconselhava antes, mas a humanidade escolhia sempre o mal. Se a gente for ler Romanos capítulo 3, Paulo vai falar que todos estão destituídos e separados. Não há um homem sequer justo sobre a face da terra. Todos pecaram e todos precisam de Deus.
Então não há nenhum super santo, não há nenhum homem e mulher que possa salvar a si mesmo. É impossível. Os discípulos correram até Jesus e falaram: Jesus, mas o que devemos fazer para salvar-nos? Jesus, é impossível o homem salvar a si próprio. Isso cabe a Deus. Então, isso nos leva a olhar que somos todos iguais. Como o pastor falou, ei, não idolatre pessoas. Somos todos iguais. Só há um alvo para olhar. Só há um modelo para olhar. Só há um exemplo para olhar. E se você caiu olhando pessoas, a culpa não foi da pessoa. A culpa foi sua e minha. Se você se frustrou olhando tal pessoa, ei, te aconselharam errado, você aprendeu errado. Dirija os seus olhos para Jesus, que nunca vai errar, nunca vai frustrar nenhum coração, nunca vai trair, nunca vai abandonar. Ele diz sempre a verdade. O compromisso dele é com a verdade. O compromisso dele não é com a mentira, ele não engana, ele não dá com uma mão e tira com a outra. O compromisso dele é com a verdade. Doa o que doer, ele vai te mostrar a verdade. E aí a palavra diz: ei, faça morrer toda essa natureza pecaminosa, essa natureza terrena. E começa a brotar, minhas palavras aqui, começa a deixar surgir a natureza celestial, porque Paulo diz: ei, eu não sou cidadão da terra, mas eu sou cidadão dos céus. Eu vim de lá e para lá que eu vou voltar. Quantos têm essa mesma certeza no seu coração? É isso. Isso aqui é passatempo. É um tempo de 80 anos, 100 anos no máximo. Vale a pena sofrer o que tiver de sofrer. Vale a pena abrir mão de tudo por causa de Cristo. Ele abriu mão de tudo. Ele se desfez de sua própria glória. Ele se esvaziou completamente. Ele largou o seu trono e veio habitar como humano, eu e você. Sofreu, foi cuspido na cara, foi esbofeteado, foi chamado de chefe dos demônios. Jesus passou toda e qualquer humilhação. Quiseram apedrejar Jesus. Jesus teve que fugir como um assassino, como o pior, a pessoa mais imunda do mundo. Jesus tinha que às vezes se esconder. Jesus perseguido o tempo todo. O Salvador, em quem não havia nenhuma mancha, nenhum pecado. Mas ele morreu na cruz como o pior assassino de todos os tempos. Ele morreu na cruz, tomando todos os pecados da humanidade. Não pode custar barato para nós o que custou caro para Jesus. Não pode. Não pode. Nós não podemos dar menos do que a própria vida. Não podemos entregar menos do que a própria vida, porque o nosso exemplo deu tudo. Por que eu tenho que dar 30%? Por que eu tenho que me contentar em dar 50%, 90%, 99%? É 100%. Ou é 100% ou é nada. Ou é 100% ou é nada. Quero te levar para Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. Olha o que vai dizer. Os que pertencem a Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne. Mas crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí, gente, esse povo aqui estava sendo alertado sobre o que o pastor falou, viver o que prega. É muito romântico você falar que está crucificado com Cristo.
É muito bonito, é muito lindo você cantar louvores de que já morreu e agora vive em Cristo, está morto para esse mundo. Mas quando você não consegue negar um convite, mas quando você não consegue dizer não para a sua própria carne, quando te pedem para mentir, você não consegue dizer não. Enquanto está no secreto, enquanto ninguém descobriu o seu erro, você vive bem. Enquanto ninguém descobriu o seu erro, você vive bem. E aí tem gato em casa. É o Senhor que está denunciando, tá, gente? E aí tem um monte de coisa. Faz um monte de coisa errada. Mas fulano também faz. Segundo qual padrão que você tem vivido? Você vive segundo o padrão do mundo? Quer ganhar vantagem em todo tempo? Quer ganhar vantagem em cima de pessoas? Sua família tem que ser a mais próspera, a mais rica. Você tem que ser o melhor. Depois os outros. Como o pastor falou assim, sinal de humildade é considerar os outros superiores a nós mesmos. Que padrão você está vivendo? O padrão terreno, onde diz que se você tomar um tapa, você tem que partir para cima dele? O padrão onde se você foi traído, você tem que trair também, pagar na mesma moeda? Qual é o padrão que o mundo está ensinando para nós hoje? O padrão do século 21 é onde o certo agora é errado e o errado passou a ser certo. E aí o Senhor nos alerta nessa noite, ei, é preciso viver o padrão celestial. É preciso andar na terra como cidadãos celestiais, como cidadãos do reino do céu, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós viemos aqui não somente para experimentar um sentimento bom, não somente para vivenciar o reino de Deus, mas também para trazer o reino de Deus para todas as pessoas. Porque o que adianta você estar cheio se não for para transbordar? O que adianta o vaso encher de azeite se não transbordar para as outras vasilhas? Lembra daquela viúva de Eliseu? O profeta falou assim, vai e busca muitas vasilhas. Imagina se ela consegue uma vasilha só. Ela ia ficar com uma vasilha assim, só de azeite. Mas a palavra diz que o azeite não acabou, só fala que ele parou. O azeite cessou, parou. Se ela tivesse mais vasilhas, o azeite ia continuar jorrando. Então a gente consegue ver que os milagres de Deus, o agir de Deus é inesgotável na nossa vida. Quem coloca limite somos nós. Quem coloca limite somos nós. Deus tem uma porção para jorrar todos os dias. Todos os dias Ele tem uma porção para jorrar. É como a chuva. Se eu boto um copo aqui na chuva, começa a chover. Eu vou colher o que aquele copo for capaz de colher, não vou? Vou pegar, vai encher isso aqui de água. Mas se eu cavo um poço de 20 metros, eu vou colher o quê? 20 metros de coluna d'água. O que eu quero dizer? Muitas pessoas não querem se esforçar em obedecer. Muitas pessoas não querem se esforçar em negar a sua própria carne, em abandonar as suas paixões. Ou seja, não quer ter trabalho de cavar poço. Quer pegar pronto aqui, ó. Vou deixar aqui pronto. Consequentemente, vai colher muito ou pouco?
vai colher pouco. Mas aquele que gasta tempo com o Senhor, gasta tempo no secreto, diz não para suas próprias paixões, diz não para o que o mundo oferece, para o padrão mundano, anda segundo os padrões celestiais, busca a santidade, prioriza o reino de Deus, esse vai cavar poços profundos e vai colher com abundância no Senhor. E ainda que você não veja abundância nessa terra, se alegre, porque a abundância que está preparada para você é o que ninguém pode tomar, está preparada para aquele grande dia. Junte tesouros onde ninguém pode roubar. Pode chegar uma notificação no seu celular agora, dizendo: sua conta bancária foi zerada. Acabaram de entrar na sua conta bancária e estamos investigando. E você vai ficar desesperado. Meu Deus, tudo que eu juntei na minha vida, eu botei nesse banco, está zerado agora. Um piscar de olhos, você perdeu tudo que você plantou. Um piscar de olhos, você perdeu a sua casa com a enchente da chuva. Um piscar de olhos, você perde seu filho que pode atravessar a rua sem olhar. Um piscar de olhos, qualquer desastre pode acontecer. E aí a gente vê João, no capítulo 6, Jesus falando: ei, gaste tempo, não trabalhando para o que o mundo material pode dar, mas primeiro gaste tempo onde você terá as coisas eternamente. Trabalhe, se esforce para o reino dos céus, e automaticamente você será abençoado. Automaticamente as coisas vão acontecer na nossa vida, porque o passarinho se preocupa em comer, a folha do campo se preocupa em ficar arrumada e bonita. Deus é quem cuida delas. Deus é quem as alimenta. Abra lá em Mateus capítulo 5, só para eu terminar. Eu vou ser muito objetivo, não é meu interesse ficar enrolando, porque a palavra é objetiva. Mateus capítulo 5, versículo 29. Mateus 5, versículo 29, olha que palavra dura e palavra forte. É uma das palavras do Sermão do Monte, onde Jesus estava sentado com seus discípulos, passando as primeiras instruções acerca do reino de Deus. E muitos dizem que é a pregação, o Sermão do Monte, o mais importante dentre todos. Mateus capítulo 5, versículo 29, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o para fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no... E se a sua mão direita o fizer pecar? Corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Claro, gente, isso aqui não é literal. Já vou dizendo a vocês, porque eu conheço um caso de um rapaz que leu isso aqui literalmente, de fato cortou um membro do seu corpo. Mas não se assuste, isso aqui não é para ser lido literalmente. O que quer dizer a passagem? Ei, se você está olhando na rua para coisas que não deve, se você como homem, você como mulher está desejando coisas com seus olhos que não se devem, que não edifica, que não santifica, ei, passe a direcionar os seus olhos para o que edifica e que santifica. Não é que você tem que arrancar o seu olho, não, mas é porque você tem que dizer palavras de negação para você. Breno, você não pode, porque o Senhor merece toda a santidade sua. Breno, isso não faz parte de quem é você, isso vai te levar para a perdição.
O Senhor não merece isso, Breno. Se suas mãos te condenam, se suas mãos estão tocando algo impuro, onde ninguém está vendo, ali no escurinho, ei, comece a limpar suas mãos, comece a santificar suas mãos. Sabe por quê? Você vai deixar de viver a eternidade por causa de 10 minutos, por causa de 5 anos, de 10 anos, de 80 anos. O que é a eternidade? É 1 bilhão de vezes mais do que isso, muito mais. Só que a nossa natureza terrena só está preocupado no hoje e no agora. Eu quero hoje, eu quero agora. Eu quero satisfazer a minha carne hoje e agora. Não pode passar de hoje. Mas como você vai conseguir vencer isso? Romanos capítulo 8. Qual foi a palavra de introdução? Romanos capítulo 8. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 7? Ele fala, parafraseando, não preso nesse corpo, eu não consigo vencer a lei do pecado, porque eu quero fazer as coisas boas, mas eu não consigo, eu sempre estou inclinado a fazer o mal. Romanos capítulo 7, Paulo vai falar completamente sobre a luta da carne contra o pecado. Ele vai falar que é impossível vencer o pecado. É impossível, ele não consegue vencer o pecado. Mas Breno, que palavra é essa? Como que ele não consegue vencer o pecado? Como que você vai terminar desse jeito? Ei, o término da mensagem não é Romanos 7. O término da mensagem é Romanos capítulo 8, onde ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que lei? Lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. O final não é Romanos capítulo 7, mas muita gente está preso em suas desculpas, vivendo Romanos capítulo 7. Ah, é impossível. Ah, eu não consigo. Ah, a carne é fraca. Ah, é isso. Mas ei, vira a página e lê Romanos capítulo 8. É só virar a página. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho Jesus, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem completamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o resto vocês meditem em casa. Viva no Espírito. Porém, como diz Gálatas capítulo 5, o versículo que a gente leu, 24, 25 e 26. Se você diz que anda no Espírito, diz que vive no Espírito, é necessário também andar no Espírito. Todos os dias. Todos os dias. Você pode ficar de pé no lugar onde você se encontra. O homem não consegue limpar a si próprio. Não consegue. O homem não consegue. Se alguém te disse isso, ei, corre. Ele está querendo se promover, está querendo ensinar alguma técnica, está querendo vender o curso, vender alguma coisa. O homem não consegue livrar a si próprio.
Somente Jesus pode deixar a sua roupa alva como a neve, branca. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, que haja temor em nosso coração nessa noite. Que haja temor, papai. O temor é o princípio da sabedoria, Pai. Que haja em nós temor do Senhor, papai. Porque o que tem faltado nesse mundo é temor, Pai. Eles se lembram durante um tempo. A Covid veio, causou temor em todo mundo. Mas mal saímos da Covid e muita gente já se esqueceu, Pai. Muita gente já deixou de ter esse temor, Pai. Ah, Jesus, nós não queremos ser ingratos nem esquecidos. Porque no livro de Jó diz que aquele que se esquece de Deus é como se estivesse apoiando numa teia de aranha. Que força tem? Que resistência tem? Não tem nada. Pai, mas a nossa rocha é o Senhor. O Senhor é o fundamento. A sua palavra é o fundamento que nos mantém de pé, papai. Estamos firmes na rocha e pode passar qualquer tempestade, Pai. Que o seu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Nós estamos com o Senhor, Pai. E o Senhor vive em nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua presença e sua palavra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém?